Pessoal, conteúdo concreto e eu estou trazendo para vocês hoje o Walter, que é o presidente da Alcas, uma indústria que tem equipamentos que agiliza o processo. Mas ele vai contar essa história melhor para vocês. Obrigado, Walter, por estar aqui conversando com a gente. Obrigado Pessoal do canal está aí querendo saber dessa história. Então, primeiro, começa contando quem é o Walter, primeiro. Bom, o Walter Eu era representante comercial e desenvolvi uma máquina, inventei uma máquina para ensacar areia. E aí a coisa começou a acontecer. Eu sou casado, tenho um filho de 24 anos, o outro filho de 12 anos e os trigêmeos de Florianópolis. Nossa! Tem um YouTube lá também dos nossos... Você vai me contar essa história já. Mas me conta assim, como é que foi esse início? Você entrou no segmento logo de material de construção ou a sua história começou em outros ramos e a gente chegou na construção civil? Bom, essa história é bem bacana. Olha só, eu era representante comercial, certo? E eu visitava todos os clientes e teve um cliente que eu fui visitar ele e o meu produto era simples, fácil de resolver. E o meu cliente, eu chegava lá para visitar ele, tinha outros representantes na minha frente, de vez em quando atacados, né, com uma pastona assim, e tem que esperar, não adianta, não tem outra coisa, tem que esperar. De vez em quando eu ficava 1 hora, 2 horas esperando para ser atendido. Em 15 minutos o cliente me dizia, vai isso e pronto, tá resolvido, beleza. Tanto que um dia o Jonas me disse o seguinte: Walter, faz o seguinte, vem aqui mais ou menos lá para o 12h15, porque esse horário os representantes não vêm mais, tá? Eles saem para almoçar e eu fico até 12h para 1 aqui, porque daí o meu irmão sai para almoçar e ele volta 12h30, depois eu saio para almoçar. Então vem nesse horário que fica mais fácil para mim te atender, mais rápido e tudo. Só, beleza. Bom, chegou 12h, fui lá para a loja do cliente, estacionei não na frente da loja do cliente, porque para não tirar o estacionamento dos clientes dele, né? Sim. Estacionei afastado, fui até o depósito, fui lá, fiz a contagem do material num papel de saco de cimento, né? Bem prático, bem moderno. Anotei as quantidades, né? E quando eu vi, tinha 5 pessoas segurando um saco de areia e 5 pessoas jogando com a pá areia dentro do saco, né? Do jeito que a gente fala na loja, mas que ele não me ouça. Não, mas é diferente, eu vi o jeito, o teu jeito é certo, é uma maneira correta de fazer. Mas o que eles estavam fazendo é o seguinte: quando eu cheguei, eu perguntei para eles assim, que medida vocês têm aí para esse saco de areia? 3 pasadas e meia, de uma medida precisa, né, certinho. Aí aquela assim, de manhã que o cara tá no gás, é 3 pás, no finalzinho do dia, né, a gente nem sabe mais o que é. Bom, mas para que tanto? Não, nós temos que entregar 2.000 sacos de areia hoje. Meu Deus do céu, tá bom. Aí fui para a loja do cliente, já era 12h15, quase 12h30. Aí ele me viu dentro da loja, disse, só um pouquinho, entendeu umas coisas que tinha que fazer, retornou lá, disse, tudo bom, começamos a conversar. Daí eu peguei aquele papel de saco de cimento e disse, você tem isso aqui, ele mesmo papel, ele desce, bota tantos, aí ele me entregou, eu disse, tá feito o pedido. Claro que eu ia ter que passar por tábua depois, mas tava. E aí começamos a conversar sobre outras coisas e eu disse, olha, Jonas, aliás, eu quero te agradecer essa oportunidade de vir aqui, me economizou um monte de tempo, claro que eu ia ter que ficar esperando, faz parte, mas pelo menos permite que eu te pague um almoço aqui num restaurante aqui próximo deles. Claro, vamos, eu só vou esperar meu irmão chegar. E ficamos conversando outras coisas, ele atendendo o cliente, chegou o irmão dele, nós fomos para o restaurante. E aí no caminho para o restaurante, eu falei para ele assim, vem cá, eu estava lá no depósito, eu vi o pessoal jogando areia dentro do saco. Pois que eu sou de Florianópolis, né? E Florianópolis é uma ilha, e no meio da ilha tem uma lagoa, a Lagoa da Conceição. Uhum. E tem certas partes da lagoa que não chega veículo, só barco. E eles estavam construindo uma mansão na beira da lagoa e todo dia tinha que mandar 2.000 sacos de areia para lá. Isso em metros corresponde a mais ou menos quanto para a galera ali saber? Veja só, depende como é um ensacamento, certo? Se for 25 quilos, vai dar em torno de 52 sacos. E se for 1 metro de areia, 52 sacos. E aí, isso transformando para 2.000...
Eu teria que fazer o cálculo. Uns 100 metros, gente, mais ou menos. É volume, era volume. E, aliás, eles não estavam dando conta até. Lógico. E aí eu disse, mas como é que chegaria lá nesse local dentro de barco? Tá? A areia dentro de barco não pode ser a granel, porque se a areia virar para um lado, vira o barco e vai-se embora tudo, né? Então tem que ser ensacado, colocado no laço do barco para chegar até o local. Bom, então eu falei assim, mas vem cá, compra uma máquina para fazer isso. Não tem. Como assim não tem? Tem máquina para tudo, tem máquina para ensacar feijão, arroz, absorvente, sorvete, tem máquina para ensacar tudo. Como é que não vai ter máquina para ensacar areia? Não tem. Eu fui pesquisar depois e realmente não tinha. Bom, fomos para o restaurante, almoçamos e tudo, né? E na volta do restaurante eu perguntei assim, Jonas, isso é uma coisa, quanto você pagaria por uma máquina de ensacar areia? Uma máquina que tu puxa uma alavanca aqui, cai areia, tu puxa outra alavanca aqui, fecha a embalagem, mais ou menos uns 15 a 20 mil reais naquela época. Isso, eu ia perguntar, a gente está falando disso em que ano? Era mais ou menos 2013. Tá bom, eu fiquei com aqueles números na cabeça. Bom, aí eu saí dali, fui lá, me despedi dele, fui lá, peguei meu carro, estava afastado e tudo, e a primeira sombra que teve, eu parei o carro, abri os vidros, estava muito quente, né, e liguei para o meu irmão, que é engenheiro mecânico. Valnir, nós temos uma oportunidade de fazer uma máquina para ensacar areia, assim, assim, assim. E ele disse, vou pensar. E bem cara de engenheiro, assim. O empreendedor, meu Deus, vamos, Isais, é agora. Aí o engenheiro, tá bom. Ai, como é bom ver uma mente dominante e uma mente analítica assim. Bom, e esse vou pensar dele levou uma semana. E ele me ligou e disse, Walter, vamos fazer uma máquina para ensacar areia, para nós ensacar areia. Mas por quê? Não, porque se comprar areia por tanto, que vende por tanto, que a gente tem uma margem boa, que isso, que aquilo, e a gente pode sacar, e a gente pode... Isais, igual Chaves, né? Adoro. Mas nós temos que fazer a primeira máquina para saber se vai dar certo. Validar a ideia. Bom, aí ele veio de Porto Alegre para Florianópolis e claro que engenheiro sempre tem aquelas ideias mirabolantes de uma correia transportadora para buscar areia, para jogar dentro da máquina, não, calma, menos, debreia, que é o seguinte, toda loja de materiais de construção geralmente tem uma pá carregadeira. Em cima dessa pá carregadeira ele coloca a areia lá dentro, esquece essa correia transportadora, não tem necessidade. Tá bom, aí fizemos a outra coisa. A primeira vez que nós colocamos areia dentro da máquina, do nosso silo lá, a moega, a gente achou que ia sair numa boa, que nada. Criou uma caverna lá dentro lá e não descia areia de jeito nenhum. E aí, não, vamos ter que achar uma solução. Enfim, nós tentamos botar a rosca sem fim, foi uma confusão lá. E a gente a gente desenvolveu um sistema vibratório interno para a máquina, para a areia descer. Que é o segredo desse negócio. Veja só, não é só uma coisa, são vários componentes da máquina, porque é o seguinte, não é só o sistema vibratório. Se tivesse só o sistema vibratório, ele vai descer e vai quebrar as cavernas, mas é o seguinte, nós temos que dar vazão para a areia e nós temos que pesar a areia também. Não adianta nada tu ter só um sistema vibratório e não ter um sistema que mande a areia para frente e que também faça a pesagem correta. Porque senão a areia fica descendo deliberadamente. Tem que desligar também, tem todo um processo. Então, são várias coisas. E, olha, isso, nós começamos a fazer a máquina e mexe daqui, e foi mexendo, e lá para as tantas estava eu chamo de Frankenstein, porque era uma soldação daqui, uma enjambração dali, e o meu irmão disse assim, olha, recebi uma proposta para ir trabalhar na Colômbia. Tchau. Como tchau? Não, Zé, eu tenho que ir. E esse período entre a ideia e esse Frankenstein foi quanto tempo? Foi mais ou menos em torno de uns 6 a 8 meses.
Então vocês já tinham colocado uma energia, já tinham colocado um pouco de dinheiro, inclusive. E, aliás, esse Frankenstein, eu falo Frankenstein, mas é que nem carro velho, tá? Aí é o seguinte, nós botamos para testar. Aí tá funcionando, carro velho é assim, quando tu tá andando com carro velho, dá problema na embreagem, daí tu arruma a embreagem, daí dá problema no banco, daí tu arruma o banco, aí dá problema no farol traseiro, tu acha que vai, quando tu consertou aquilo, mas vai aparecer outro. Daí eu disse, chega. Vai trocando o pneu e o carro andando, né? Aí eu disse, chega. Agora para. Até eu estava me prejudicando psicologicamente porque não estava dando resultado. O que a gente precisa é resultado. Mas não adianta, uma coisa estraga a outra. Chega, para tudo, certo? Agora eu vou chamar uma pessoa para fazer os desenhos, faz os desenhos como eu quero, como tem que ser, certo? E depois disso eu mando cortar todo o material, quando fazer tudo e vou fazer uma máquina nova. Bom, aí, quando meu irmão foi embora, o que acontece? Eu não tenho formação de engenharia mecânica, certo? Eu tive que descobrir o que é um parafuso M8 Allen, eu tive que descobrir o que é uma chapa 16, eu tive que descobrir o que é um motor de baixa e de alta rotação, o que é monofase, trifase. Eu tive que aprender tudo isso. E isso me levou mais um tempo, acho mais uns 6, 7 meses, eu não me lembro mais quanto tempo. Enquanto isso, estavam sendo feitos os desenhos. E enquanto isso você continuava como representante? Sim. Continuava como representante. Obviamente tem que manter a renda, né? Não tem como. Bom, aí lá pelas Santas ficou pronta a máquina. Daí disse, agora nós temos que testar. E Florianópolis, há uns tempos atrás, o pessoal foi fazer uma solda num cabo lá de energia na ponte, e deu um problema, até morreu gente lá e tudo, explodiu, e rompeu a energia elétrica de Florianópolis, e a Florianópolis ficou 3 ou 4 dias às escuras, sem energia, sem nada. E aí, claro que consertaram, mas eles fizeram um novo cabo subterrâneo pelo sul da ilha de Florianópolis. E foi enterrado esse cabo subterrâneo, certo? E a empresa de lá achou que iria fazer a vala, colocar o cabo lá dentro e a própria natureza ia se encarregar de tapar essa vala. E lá pelas tantas, uma senhora caminhando na beira da praia, com maré baixa, com a aguinha pelo joelho, muito que bem lépida e faceira, foi caminhando e caiu dentro dessa vala. Por sorte, pessoas foram lá, socorreram e tudo, e ela não aconteceu nada com ela, mas mesmo assim, ela descobriu uma falha ali no... Exatamente. E o que acontece? O filho dela, advogado, entrou com processo judicial contra a empresa de energia da região, e, obviamente, os valores são muito altos, e então essa empresa achou conveniente tapar esse canal com areia ensacada. E aí que entra o Walter. Aí, olha só, foi uma oportunidade muito boa, porque é o seguinte, era uma quantidade de 20 mil sacos de areia. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Aí essa empresa, tem uma empresa contratada para fazer isso, eu descobri quem é que é a empresa, e eu disse para eles, olha, eu tenho como ensacar para vocês. Eu tenho uma máquina que ensaca esses 20 mil sacos para vocês, rapidinho, eles tinham um prazo lá, tinham 90 dias para entregar, eu consigo entregar em menos de 30 dias. E eles toparam, quanto custa? A gente acertou os valores lá, deu tudo certo. Aí eu peguei a máquina, levei para um porto de areia, coloquei a máquina num porto de areia, a pá carregadeira, vocês imaginam, no porto de areia vem a água com areia, dentro do local. Na draga, né? Na draga, sai só a água e fica areia. Obviamente que essa areia está encharcada. Está encharcada. Vem a pá carregadeira junto lá, botava dentro da nossa máquina e começamos a ensacar. E naquela época, né? Areia lavada puríssima. Na hora ali. Aliás, quando eu botava dentro da máquina, chegava a escorrer a água na frente da máquina. E ela ensacada tudo em sacos de ráfia. Bom, e eu achei, agora que nós estamos fazendo esse processo tudo, eu vou chamar alguém para filmar, fazendo a filmagem, eu vou colocar no YouTube e, de repente, eu acho alguém interessado que queira comprar a máquina. E nós estamos ensacando esses 20 mil sacos de areia,
e fomos lá, chamei uma pessoa para filmar em HD, coisa Nossa, muita tecnologia. Foi lá, filmou, beleza, e continuamos ensacando areia, entregamos choveu nesse período, certo? Até tivemos que botar uma loninha por cima lá com o pessoal para trabalhar, em 20 dias nós entregamos os 20 mil sacos de areia. Um desafio e tanto. E aí o seguinte, foi entregue lá, tudo certinho, beleza, e não foi o suficiente. Aí fizeram um aditivo de mais 10 mil sacos de areia, e aí em 10 dias nós entregamos outros 10 mil sacos de areia. Aliás, os sacos que eles queriam eram sacos que tinham que ter 25 quilos dentro do saco. A quantidade da lata. Exatamente. Bom, enquanto está fazendo isso, nós fizemos a filmagem, a pessoa foi lá e editou a filmagem, eu ajudei na elaboração, não, eu quero que filme isso, eu quero que faça isso, beleza. Bom, eu peguei e editamos o vídeo e postamos o vídeo num domingo. E na semana anterior eu tinha falado com um outro amigo meu que tinha uma loja de materiais de construção, falei para ele que eu tinha desenvolvido uma máquina para ele, se ele me interessa. Então vamos lá dar uma olhada. Levei ele lá no porto e tudo. Ele olhou a máquina e disse, quanto custa? Eu vou falar os valores daquela época. Os valores lá. Pré-pandemia, inclusive. Quanto custa? Custa 18 mil reais. Como é que eu faço para pagar? Eu disse para ele, à vista, porque eu... É no Pix, amigo. Na época não existia Pix. Aí eu disse, assim, nota fiscal, eu não tenho empresa, não tenho talão de cheque, não tenho CNPJ, não tenho conta em banco, nem dinheiro eu tinha. E eu disse, se não, faz o seguinte, me dá os 18 mil e fica com essas usadas. Não, essas usadas eu não quero uma máquina nova, quero uma máquina minha, isso aqui. Daí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, então tu me paga 18 mil, 9 mil tu me paga agora, 4.500 quando a gente entregar, que leva 30 dias para entregar, prazo normal para fabricar uma máquina nova naquela época, e os outros 4.500, 30 dias depois da entrega. Beleza. De bola, fechado o negócio, e depois que ele saiu, eu fiquei feliz. Isso era na terça-feira, gente. E o vídeo na internet rolando e bombando. Gente me ligando. Quando chegou na sexta-feira, eu tive que tirar o vídeo do ar, porque eu tinha vendido 4 máquinas. Nossa. E aí, 4 máquinas vendidas, e tirei o vídeo do ar, porque não adiantava, se eu deixasse lá, eu não tinha capacidade produtiva para atender. Você ia ter um problema, inclusive. Aliás, o que aconteceu? Eu tirei o vídeo do ar e depois até, de uns tempos, um cliente de Araçatuba me ligou, eu disse, Walter, eu te liguei assim, tu não me retornou. Eu tive que falar a verdade para ele, né, só... o que aconteceu é que eu vendi as máquinas, eu levo tanto tempo para entregar, assim, quanto custa a máquina? 18 mil reais. Então é o seguinte, a hora que a máquina estiver pronta, eu te pago os 18 mil reais. Pô, eu precisando de dinheiro. Aí teve um outro cliente de Campinas que disse assim, olha, meu galpão não está pronto e tudo, atrasou, eu já liguei para eles, tua máquina não está pronta. Legal, deu certo. Bom, aí, nesse meio tempo, eu fui trabalhando, fui desenvolvendo, e chegou uma pessoa e eu falei para outra pessoa, uma questão de ética, não vou contar o nome, e me disse assim, não, eu quero ver a tua máquina, porque eu vou copiar a tua máquina. Mas, gente, até naquela época já existia esse tipo de gente na internet que roubava o conteúdo das pessoas. Meu, sério, não acredito. Assim, na cara dura. Eu tipo, porra, o investimento que eu fiz aqui nesse coisa não foi um investimento baixo, além de investimento de tempo, de dinheiro, de envolvimento, e chega uma pessoa assim na cara dura e me copia. Não, mas pelo menos ele avisou, já precisou ser descoberto. Não, mas é meu amigo, continuou sendo meu amigo ainda, até hoje. Mas aí, eu pensei comigo mesmo, mas eu vou fazer tudo isso e eu tenho que patentear isso. Eu tenho que patentear. É mesmo. Gente, patentear. Aí eu entrei em contato com uma empresa que faz patentes. Os valores eram muito altos. Não, mas não eram não, continua. Eu sei, continua, eu tenho outras patentes. Agora já foi mais fácil, agora consigo pagar para eles fazerem. É muito caro, realmente, isso. E aí
Daí eu falei com um ex-colega, um ex-patrão meu, Cristiano, da Metávila, e ele me disse assim, Walter, por que tu não faz o seguinte, vai lá dentro do INPI, vê as regras que tem, como é que funciona e tudo, e tem um manual lá dentro, e vai pelo manual e faz a patente tu mesmo. Bom, gente, quando a gente quer as coisas, a gente vai atrás e corre e faz, certo? Entre o período entre Natal e Ano Novo é um período que é meio parado, assim, muita gente sai de férias e tudo mais, muitas lojas fecham até nesse período. Então, o que é que eu fiz? Eu fui para dentro do meu apartamento, tá? Me tranquei lá, minha mulher saiu para trabalhar, e eu fui lá e comecei a digitar meus dedinhos lá, foi indo, né? Daí eu fiquei entre Natal e Ano Novo só estudando isso, pegando os desenhos, fazendo tudo que tem que fazer, como o INPI pede. Beleza, tudo pronto. Dia 2 de janeiro, documentação, fui lá no INPI, aqui minha patente. Aí o cara, cadê isso? Cadê isso? Isso. Tá errado. Bem-vindo à democracia. Bem-vindo à burocracia. Daí junta todo aquele material, volta de novo para casa, vai lá, refaz tudo de novo. Dia 3 de janeiro, vou lá. Errado isso. Junta tudo, volta. Dia 4 de janeiro, vai lá. Errado só isso. Olha aí. Era a última folha, então eu tava com o pendrive, né? Daí só um pouquinho. Aí desci, fui lá numa lan house, fui lá, espetei esse pendrive, fui lá, mudei tudo. Mandei imprimir só aquela última folha, juntei, fui lá no INPI, cara. Agora tá certo. Aí fui lá Carimbaço. O carimbaço aí, seu feliz. Aí o que acontece? Eu tinha entregue aquelas máquinas, ainda depois eu tinha vendido outros para outros clientes e tudo, daí eu joguei o vídeo de novo no ar. Isso foi em 2013, início de 2013. Joguei o vídeo de novo pro ar, aí começou a aparecer, e aí o que acontece é o seguinte, eu trabalhava como representante comercial, trabalhava até as 4 horas da tarde como representante comercial, tirava roupa bonitinha, direitinho, como tinha que ser, botava aquela roupa de ir lá, de cortar o material, de sujar, botar metalúrgico, esmeril e tudo, e aí até as 10 horas da noite ficava trabalhando, ia para casa, tomava banho, jantava, e foi um período árduo, né, e por um bom tempo foi assim. E o que aconteceu é o seguinte, chegou um ponto que a minha capacidade produtiva não era o suficiente para atender a demanda. Mesmo com retorno financeiro e tudo, falei com a pessoa, porque era um fundo de quintal, ela era dentro de uma oficina mecânica lá, onde é que tinha torno, solda, fresa, tinha tudo que eu precisava lá dentro. Só que ele não tinha capacidade para me ajudar. E aí eu tive que procurar outra empresa para desenvolver e tudo. Enfim, essa é outra história. Mas, resultado, eu tive que botar a minha própria empresa. Botei a minha própria empresa, eu estava com receio, estava com medo, muito medo, muito. Mas isso é um período que o empreendedor, né, não é nem empresário, o empreendedor passa, porque ele vê a ideia dele tomando forma, mas chega uma hora que é essa hora de você ter que largar um período para trás, né, dar adeus a uma história que foi benéfica e começar novamente do zero, porque o bem ou mal você estava começando uma nova história e abrir a tua própria empresa, ter um monte de funcionários, umas outras burocracias que naquela representação comercial talvez não fosse do teu convívio de uma carga imensa de impostos, né? Trabalhar, ter funcionários agora. Veja só, no início eu fui lá, aluguei o galpão, quanto é o aluguel? Daí é tanto. Eu disse, pois estou começando agora e tudo, eu precisava pelo menos um período de carência. Daí 30 dias já resolve, eu disse, tá ótimo, 30 dias eu consigo colocar todas as coisas aqui dentro, enfim. E aí eu botei as coisas lá dentro, comecei a trabalhar, não era com muitos funcionários,
Eu anunciei que eu precisava de um soldador, apareceu uma pessoa lá, que está até hoje junto comigo, Gilberto está até hoje junto comigo, que mostrou que soldava numa boa lá e começou a trabalhar, e aí contratei mais uma, eu ajudava ele, eu cortava todos os materiais, eu dizia para ele como é que tinha que ser feito. E você teve que aprender tudo isso na prática mesmo? Claro, não tem outro jeito, não tem... Você tem loja de material de construção, não tem que aprender na prática? Eu já saquei muito saco de areia, inclusive. Eu já fiz entrega, já fui buscar tijolo no caminhão, não tem jeito. Aí, o que acontece? Eu tinha que ajudar na produção, eu tinha que tirar nota fiscal, eu tinha que cuidar do banco, eu tive que aprender isso. Verificar os vídeos no YouTube, responder os comentários. Tudo. Tinha que vender, que o principal era vender, né? E a coisa foi crescendo, e aí chegou uma hora que apareceu uma pessoa interessada em comprar uma máquina do Paraguai. Eu me passei os valores para ele e tudo, e continuando trabalhando, né, e produzindo as máquinas, e lá para as tantas apareceu um valor na minha conta. De onde apareceu esse valor, assim, um valor aqui na minha conta? Não é meu esse dinheiro, eu não vou mexer nesse dinheiro, vai aparecer o dono, daqui a pouco vai aparecer o dono. E lá pelas tantas, se passou uns 30 dias, aquele dinheiro na minha conta, e me liga o cara do Paraguai. Eu depositei tanto na tua conta, assim, da máquina de ensacados. Sim. Meu Deus. Aí, ele disse, a máquina está pronta. Está quase pronta. Estava mesmo, está quase pronta mesmo. Mas não, você nem sabia que era dele, né? Mas estava fazendo. Eu disse para ele, a semana que vem fica pronta a máquina, o senhor pode se programar para depositar outra parte, que é uma parte no pedido, outra parte na embarque da máquina. E aí, na semana seguinte ficou pronto, eu liguei para ele, a máquina está pronta, depositou, foi a primeira exportação que eu fiz. Aí tem toda a parte burocrática de fazer uma exportação. Eu também não sabia fazer exportação. Você achou que era só dinheiro na conta para cá? Não é assim, existe fatura pro forma, existe toda uma parte burocrática, porque tem uma empresa que me auxiliou, tem que ter certificado nacional, tem várias outras coisas que envolvem essa questão de exportação. Aprendi a fazer exportação, e nesse meio tempo, o que aconteceu? Daí já apareceu uma outra exportação para a Argentina, apareceu outra exportação para o Uruguai, e a coisa começou a acontecer. Esses contatos, eles vieram da internet ou eles que foram se conversando? Olha só, o que acontece? Aquele primeiro vídeo que eu fiz, certo? Eu tive que até tirar ele da internet, tá? Porque ele mostrava muitas coisas que são segredos da máquina, certo? Mas ele rendeu muitas visualizações. Se fosse... Quando eu tirei ele já estava quase em 100 mil visualizações. Claro que eu substituí por outros vídeos, né? Hoje nós temos vários vídeos no YouTube lá da máquina, vários tipos de máquinas que nós temos agora, mas eu tive que tirar ele fora. E esse vídeo, ele correu o mundo, gente. Sim, correu a internet, ela... Correu o mundo. Quando eu vi, tinha uma pessoa da Colômbia entrou em contato conosco, uma empresa grande lá da Colômbia chamada Argos, é como se fosse uma Votoran aqui do Brasil, que trabalha com cimento, eles ensacam areia lá também. E eles compraram 4 máquinas minhas. E depois o Panamá comprou. Enfim, hoje nós estamos em 23 países. Aliás, nós mandamos uma máquina para Taiwan. Logo, logo os chineses vão estar copiando. Aliás, a patente tem validade por 20 anos, certo? Então já se passaram 10 anos. Está faltando 10 anos aí para o mercado ter máquina à vontade aí. Tudo cópia da minha máquina original. Aí, como essa máquina hoje ela está em vários países, 23 países, a patente do Brasil, ela funciona nesses outros países? Boa pergunta. O que acontece? Cada país tem uma patente, certo? Tá? Mas é o seguinte, eu posso fazer uma patente no Brasil, eu tenho prazo de 30 meses para fazer a patente em outros locais, outros países, certo? E eu fiz a reserva de domínio nesses 30 meses, certo? E depois eu comecei a fazer patentes nos países que me interessavam. Em primeiro lugar, eu fiz a patente nos Estados Unidos, certo? Eu tenho várias máquinas nos Estados Unidos, aliás, a fazenda que foi do George Washington lá nos Estados Unidos tem a minha máquina ensacando adubo orgânico lá nos Estados Unidos. Mas, gente, nossa!
Eu tenho máquina ensacando asfalto frio na Noruega e na Suécia, a menos 30 graus centígrados. Eu tenho máquina em Las Palmas, nas Ilhas Canárias. Eu tenho máquina na Ilha da Madeira, tem 2 máquinas lá. Enfim, tem máquinas espalhadas pelo mundo, eu não consigo dizer todas. Tem no Havaí, República Dominicana, Angola tem várias máquinas nossas. O Uruguai tem várias máquinas nossas aqui. Aliás, o Uruguai deve ter umas 40 máquinas nossas. Que legal. Chile também. Bom, interessante, né, que você me fez da a patente, pergunta. da patente. Desculpa. Que como é que funciona a patente aí nesses países? Eu fiz a reserva da patente no Brasil, 30 meses eu tinha que fazer nos outros países. Eu fiz nos Estados Unidos, na União Europeia, certo? No México e na Índia. Então lá também não existia nada parecido com isso? Não. A dificuldade que vocês têm é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então eu descobri essa dificuldade, achei um nicho de mercado e fiz um produto que atendesse esse nicho de mercado. E a coisa foi crescendo, que hoje nós temos 3.000 máquinas vendidas no Brasil e em 23 países. Foi fácil? É fácil? Não é fácil, gente. Não é fácil. E outra coisa, aquela primeira máquina, te lembra que eu falei? Porque eu vendi para um cliente lá de Florianópolis, ele fechou a loja. Não foi por questão financeira, não. Fechou a loja por outros motivos. Ele vendeu essa máquina para um outro cliente que está em Cachoeira do Bom Jesus e ela está funcionando até hoje. Ela vem operando normal? Está trabalhando até hoje. Eu tenho fotos e tudo dessa máquina lá. Eu tirei foto do lado dela. A 01. A 01. Aliás, quando as pessoas me ligam e eu digo, por exemplo, Divinópolis, eu sou Leides, lá tem a minha máquina, o depósito ideal, é a máquina número 3 que eu tenho. Está lá trabalhando até hoje. Se ligar para o depósito ideal lá do seu Leides e perguntar para ele se está funcionando a máquina, eu tenho certeza que ele vai estar dizendo que sim. Aliás, a máquina foi feita para durar mesmo. E outras coisas que a gente sempre preza na fabricação do nosso equipamento, tá? Sempre trabalhar com material de primeira qualidade. Vou usar um rolamento de segunda linha. Não tem rolamento. Vou usar uma chapa fina aqui. Não tem isso, tá? Aliás, nós trabalhamos com muitos ensacadores de adubo orgânico. Adubo orgânico, a matéria-prima do adubo orgânico é a cama de frango. Cama de frango é cocô de galinha. Tem muita amônia, é corrosivo. Pode falar cocô, é titica. Titica, então. Então, tem muita amônia, ele é corrosivo. Então, o que aconteceu? Umas máquinas que eu fabriquei, as primeiras máquinas que eu fabriquei, eu vi que era corrosivo, certo? E aí, o resultado disso, nós fomos atrás de outros materiais para substituir, para se deixar mais, digamos assim, não tão corrosivo. Obviamente o aço inoxidável, só que eu fui ver o preço do aço inoxidável, mas hoje 5 vezes mais. Tem componentes que dá para colocar, talvez a pintura é pop, estou aqui, né, pensando olha só, e nós descobrimos uma chapa que é chamada, depende da usina, certo? A usina Minas fala que a chapa sai, a Gerdau é Corten ou Cortenho, é uma chapa que é o seguinte, a expressão que a gente utiliza é chapa naval. O que é essa chapa naval? Na composição do aço carbono normal, vai ferro, vai coque, vai magnésio, que é a composição do aço comum. Nessa chapa naval vai níquel, que dá mais dureza, e vai cobre, que evita a oxidação. Então a durabilidade se torna maior ainda. Então, de 2022 em diante, nós começamos a fabricar essas máquinas, todas elas em chapa Corten ou chapa naval, certo? Chapa naval. Então, que evita a corrosão, que dá uma durabilidade mais para o equipamento. Aliás, nossos equipamentos, para o cliente, para ter certeza que ele está comprando uma coisa de qualidade, de valor, de saber que está comprando uma coisa de qualidade, nós damos 3 anos de garantia. E além da garantia de 3 anos, todos os componentes, se eu te ligar, tem aqui, pelo amor de Deus, o menino mexeu na máquina, enfiou, era para colocar areia e derrubou outra coisa lá dentro, caiu por acidente. Me manda aí a rebimboca da parafuseta. Você consegue fazer esse tipo de manutenção? Vamos por etapas, tá? Tem algumas empresas que vendem o equipamento e mandam um técnico junto para fazer o treinamento, certo? Então, de vez em quando
tem equipamento vem da China e tem que trazer um chinês para operar junto, né? Tão complicado que é. Mas no nosso caso, não. A gente manda o equipamento, certo? É muito simples, fácil de operar. E se tiver alguma dúvida, hoje em dia, na tecnologia, faz um vídeo chamada com o nosso técnico, ele vai dando passo a passo o cliente. Nós já temos vídeos como se monta os prolongadores, como se faz isso, tem vídeos específicos para cada... Os vídeos de manutenção dela. Exatamente. Agora a rebimboca da parafuseta que deu problema, certo? Toda a parte eletrônica você encontra no mercado local, certo? Quebrou uma contactora, certo? Tá? Essa contactora pode ser da marca X, Y, W e assim por diante, que não tem problema nenhum. A gente consegue, diz, olha, eu compro a contactora tal, assim, vai lá e troca, certo? Não dá problema, tá? Não dá problema, mas se der, tudo se encontra no mercado local. Tem algumas peças que são específicas da máquina que nós fabricamos. É muito difícil disso acontecer, certo? Eu tive um caso, deixa eu relatar para você. Eu vou relatar 2 casos. O primeiro caso, um caso da Noruega, certo? O pessoal chegou a máquina na Noruega e é parte eletrônica, certo? Eu cheguei às 8 horas da manhã, cumprimentei todo mundo lá dentro da empresa e o Michael, que é o nosso técnico de eletrônica, me falou, olha, eu tô com o pessoal da Noruega aqui, tô com um pouquinho de dificuldade, né? Porque eles escreviam em norueguês, nós tínhamos que transcrever para português, daí respondia em português, traduzia, olha, era 8 horas da manhã, cumprimentei ele, fui fazer minhas coisas, eu fui lá resolver, quando era 10 horas eu desci, o Michael estava envolvido ainda com isso. Então ele disse assim, o que houve, Michael? Tem esse problema de comunicação, calma, tá? Faz o seguinte, pega um mapa eletrônico da máquina e manda para eles. Mas manda um mapa eletrônico para eles. Ele mandou um mapa eletrônico, pronto, resolvido. Lá eles conseguiram identificar. A linguagem de eletrônica é igual aqui no Brasil, na Noruega, na China, em tudo que é lugar, certo? Então, resolvido o caso da Noruega. Agora nós temos uma outra coisa que é a chapa do sistema vibratório. Tem um cliente que antigamente nós tínhamos pedais na máquina, então era um pedal exclusivamente para a parte do sistema vibratório. E o que acontece é que um cliente abusava do sistema vibratório, pesava para... Teve uma hora lá que quebrou a chapa do sistema vibratório. Obviamente, a gente sabe que as máquinas estão funcionando, tá? Quando os clientes não ligam para a gente. Agora, quando liga, o telefone toca, o telefone vermelho toca. Bom, o cliente quebrou o sistema vibratório. Tá? O que aconteceu? Quebrou a chapa assim. Não estava na garantia, a gente passou o valor, não é um valor muito alto, certo? Daí, mas olha só, o pior de tudo é máquina parada, tá? Não é o custo da peça, tá? Mas é o seguinte, um dia de máquina parada é 2.000 sacos de areia, gente. 2.000 sacos de areia é dinheiro. É muito mais que o valor da peça, tá? Em primeiro lugar, calma. Quebrou a chapa, quebrou. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos embarcar hoje mesmo uma chapa para o senhor, para o Sedex, mas faz o seguinte, pega essa chapa, solda ela, certo? Solda ela e continua usando, para o senhor não parar a sua máquina, certo? Ótimo, beleza. Mandamos a chapa, ele soldou e tudo. Se passou umas 2, 3 semanas, o cliente não ligou. Aí ligamos para ele. Sr. Fulano, nós mandamos a chapa aí para o senhor, assim, chegou a chapa para o senhor? Sim, chegou, está aqui. Tá aí, o senhor trocou? Não, aquela solda tá até hoje. Vamos na solda mesmo. Vai, segue adiante, então. Bom, olha só, o pessoal me diz assim, vale a pena comprar uma máquina de sacareia? Vale, gente, vale muito a pena. Eu queria bem fazer esse cálculo para a galera entender. Os lojistas de materiais de construção, inclusive eu vou ter que comprar essa máquina, gente, não vai ter jeito. A gente vê como custo, mas na verdade é investimento. Olha só, você ensaca areia manualmente, certo? Tá?
por mais esforçado que uma pessoa seja, por mais dedicado que uma pessoa seja, com menos WhatsApp que ele esteja olhando, certo? Ele não consegue ensacar mais de 300 sacos de areia por dia. É a média que a gente tem lá na loja. Não tem como isso, certo? O que acontece? A máquina mais simples que nós temos ensaca 2.000 sacos de areia por dia, certo? Eu vou fazer um outro cálculo básico, é o seguinte: 2.000 sacos significa 7 vezes um valor de um funcionário. Mas vamos fazer o seguinte: economiza só um funcionário, ok? Um colaborador hoje em dia, o custo de um colaborador bom, certo? R$ 2.500, Sim. certo? Mais os encargos trabalhistas, isso vai em torno de 3.500, certo? A máquina se paga só em economia de funcionário só de você tirar. Em 10 meses. E ela não para de trabalhar. Se você colocar ela para trabalhar de noite... Eu tenho clientes que têm 2 turnos. Trabalho 2 turnos, direto. Aliás, eu tenho clientes que têm 2 turnos, tá? Que está partindo para o 3º turno, eles ensacam adubo nessa empresa, e eu tenho clientes que têm 7 máquinas minhas. Nossa. Eles ensacam, é uma empresa que tem vários tipos de produtos Garden, tá? Ele ensaca a casca de pino, Zuma, a argila expandida, a vermiculita, adubo orgânico, X, W, Y e assim por diante. Então, cada linha tem uma máquina para ensacar. Eu tenho clientes que ensacam areia, que tem 4 máquinas minhas, certo? Coloca cada uma para ensacar um tipo de... uma ensaca brita, outra ensaca areia, enfim, eu tenho vários. O interessante é que às vezes um lojista, ele tá ali só atendendo o varejo, e aí a partir do momento que ele começa a mecanizar esse sistema, ele começa a ser o distribuidor da região. Aliás, isso são certas coisas que eu passo algumas dicas pro pessoal. O Inmetro exige 3 informações na embalagem. Tem muita gente que ensaca sem nenhuma informação na embalagem. Pode vender assim? Pode vender. Areia, certo? Vai suprir a necessidade. Mas se for um ensacador profissional, ele tem que colocar 3 informações na embalagem. Primeira informação, tá? Volume ensacado. Volume ensacado é o seguinte: existe um padrão nacional que é 20 quilos, certo? Mas é regional. Tem gente no Rio de Janeiro, conforme as milícias mandam, uns 8 quilos, outros 12 quilos, mas está entrando no padrão de 20 quilos também no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais é uma lata, certo? Na Bahia é 30 quilos, tanto que eles utilizam saco de RAF, ensacam 2 latas num saco de RAF, dá 60 quilos, eu não sei como é que consegue carregar isso. Fica mais pesado que um saco de cimento. Aliás, essa outra informação: existe uma legislação trabalhista que um funcionário não pode carregar mais que 25 quilos. E o cimento? Eles têm 10 anos para se adequar a isso. Já estamos chegando nesse prazo. 4 anos já se passaram, tá? Então, em breve só vai ter sacos de 25 quilos de cimento também. Então, eu aconselho que não ensaque mais que 25 quilos também. Bom, voltando à situação do Inmetro. Volume ensacado. Segunda informação, parece piada isso, tá, gente? Mas o Inmetro pede prazo de validade, daí tem que colocar lá indeterminado, tá? Tem que estar escrito, prazo de validade, 2 pontos, indeterminado. E a terceira informação é o CNPJ do ensacador. Silmara está ensacando para revender para as outras lojas, certo? Certo. Aí ela vai botar areia Silmara, ou areia das meninas. A areia da menina. Só que daí tu vai vender só na tua loja, né? Aí vai vender só pra mim. Então é o seguinte: então bota Areia Brasília, bota um nome fantasia. Utiliza o CNPJ da sua loja, certo? E coloca um nome fantasia. Então Areia Brasília tu vai vender na loja das meninas e vai vender no depósito Santo Antônio, no São Pedro, no São José e assim por diante. Tá? E aí você sai do seu comércio e começa a virar distribuidor. É porque é o seguinte: a areia ensacada é rentável. Certo? É rentável quando se vende para o consumidor geral, é muito rentável, mas ela é rentável também para vender para as outras lojas que não tem pá carregadeira, que não tem pátio, que não tem uma máquina de ensacar. Sim. Com a máquina de ensacar, a máquina de ensacar em si, ela supre a necessidade da loja, o ensacamento, e ela possibilita que ensaque para seus colegas em volta.
O ensacamento de areia profissional, certo, é rentável num raio de 100 quilômetros. O ensacamento para a loja de materiais de construção que tem e que queira atender a região, não passa mais aí de 20 quilômetros, certo? É regional, é dentro da... Até porque inviabiliza pelo frete, né? Exatamente. E, assim, quero investir pouco. Quantas pessoas eu preciso hoje para operar a máquina? Uma mesmo. Veja só, tem lojas que tem pá carregadeira. O importante é que tenha pá carregadeira, certo? Eu não tenho pá carregadeira. É o seguinte, geralmente quando chega o caminhão para bascular, estaciona do lado da máquina de ensacar e joga o pá direto para dentro da máquina. De lá de cima mesmo. Exatamente. Imagina, tu vai ter que levantar 1,98 m de altura, uma pá fica muito ruim. Então, geralmente descarrega. Ou o local que tem um desnível, certo? Então, descarrega na parte de cima, desneva. Mas o conveniente é que tem uma pá carregadeira. Por que a pá carregadeira? Porque a pá carregadeira vai jogar o material para dentro da máquina e vai ser ensacado, vai ser selado, fechado, a embalagem com uma bonita, uma bacana, certo? E depois vai ser paletizado. Depois de paletizado, geralmente os pallets têm uma quantidade de 70 sacos de 20 quilos, que dá exatamente 1 metro, certo? E eles fazem um laço lá que é 7, 4 de um lado e 3 do outro. Depois tramando. E aí fazem 10 de altura. Então, quando tem esses pallets, no máximo se coloca um pallet em cima do outro, não mais do que isso, senão começa a estourar os de baixo, devido à pressão. E quando chega um cliente, por exemplo, eu quero 50 sacos de areia. Se a loja tem empilhadeira, ele pega o pallet inteiro, leva lá que tem 70 sacos, chega do lado do caminhão e carrega para cima do caminhão, ou só tira 20 e bota o pallet lá em cima. Ou, de repente, aí fica... A parte boa é que não é saco a saco para cima do caminhão, certo? Então, é agilizar a questão de logística. Isso é menos tempo para ter a solução completa e com menos esforço também, certo? Sim. Assim, como é que hoje funciona o transporte? Eu vi a estrutura, eu vou tentar colocar, gente, todas essas informações que a gente está falando em fotos aqui ao longo dessa edição, que vocês viram agora que eu tô chique nessa edição. Aquela tecnologia da Dufy HD de antigamente é a minha edição aqui. O HD? Eu queria saber, assim, como é que fica o transporte? Igual vocês mandaram para a Noruega, mas vamos dizer assim, o meu seguidor tá lá em Rondônia. Chega lá, assim, tranquilo? Claro. Olha só, nós temos convênios com várias transportadoras, a máquina tem que ser embalada, tem uma questão de proteção da máquina. Quanto a isso, é simples e fácil. Debaixo da máquina, ela tem um local lá, como fosse um pallet, uma paleteira se levanta e transporta a máquina para onde quiser. Isso é como fosse uma paletização, certo? Só que é o seguinte, quando chega a máquina para o cliente, a gente comenta, eu já tive alguns casos de clientes que não fixam a máquina ao chão. Então, alguma pá carregadeira pode bater, pode derrubar a máquina e assim por diante. Então, a gente aconselha que seja, depois que chega no cliente, que seja fixada ela ao chão. Isso é o mais importante. Questão de transporte, nós já mandamos máquina para tudo que é lugar do Brasil, do mundo, e chega em qualquer lugar. E o interessante é ter a seladora também, né? O componente, o brinde, não é um brinde não, mas o interessante é que tem a seladorinha. Veja só, você na sua loja, o que faz? Você amarra o saco, é isso? Então, hoje a gente ainda deixa o saco aberto, porque os clientes gostam de usar a embalagem para colocar entulho e tal, e aí a gente acabou não fechando. Bom, mas ele já me deu a solução para esse problema também. Olha só, primeiro eu vou falar da solução do seu caso. Na hora de fechar a embalagem, fecha bem na parte superior, certo? Na hora que for usar a embalagem de plástico lá, ou rasga com estilete, ou só simplesmente puxa e vai ficar uma boa quantidade de embalagem embaixo para colocar o entulho de volta para ser utilizado isso, tá? Bom, a questão da selagem é lá muito importante, porque tu padroniza o teu pallet, a tua embalagem, fica mais bonito, fica mais apresentável. E outra coisa, pode colocar dentro de uma loja, da loja de materiais de construção. Deixa eu te contar uma história que aconteceu. Adoro história.
que aconteceu. Te lembra aquele primeiro cliente que me comprou a máquina lá? Sim, sim. Aí eu entreguei a máquina, fui lá, entreguei a máquina para ele lá, botaram lá dentro, começaram a ensacar. Aí o seguinte, o que acontece? Nessa loja, os motoristas, os caminhões e tudo, chegava às 5 horas da tarde, terminava as entregas, não ia sair 5 horas da tarde para entregar, e aí pediam para esse pessoal para eles ensacarem. Eles não gostavam. Eles não gostavam, eles achavam horrível ensacar areia. Só que depois que estava a máquina lá, o que aconteceu? Os motoristas do caminhão terminavam as entregas, o primeiro queria brincar na máquina. Queria brincar na máquina. E aí, bom, eu recebi a parte da entrega, certo? Depois de 30 dias eu não tinha nota fiscal, não tinha duplicado. A garantia foi jogo, né? Aí eu fui lá cobrar ele, né? Aí eu entrei na loja, ele me viu assim, Walter, vem cá. Ai, sem nota, né? Sem nota. Na moita. Aí ele me chamou, me pagou, né? Eu tava contando, daí ele pegou o computador dele, né? Virou e disse, meu Deus! Eu disse, o que foi, Gilberto? Eu disse, eu tô vendendo areia pra burro! Pra caramba! Daí assim, eu disse, como disse, não, tu viu lá na entrada? Na entrada ele botou um pallet, tá? E botou lá, promoção, areia brita ensacada, tá? Tava lá, tava no preço de coisa lá, R$6,20, né? A R$5,99. Tá fazendo promoção. Uhum. O que acontece? O pessoal, e eles assim, meu volume de areia ensacada aumentou, naquela época ele vendia 1.000 sacos de areia por mês. Ele estava em 2.500, quase R$3.000. A máquina estava se pagando já tranquilamente. Aí ele me diz assim, Walter, a parte boa que eu tenho de fazer a promoção em cima da areia ensacada é porque quem vem comprar areia ensacada aqui dentro não leva só areia. Lógico. Porque ele leva areia, leva o cimento, leva a colher de pedreira, que já tem uma margenzinha melhor, né? Mais um reparo, ele leva outras coisas que agregam valor. Esse é o meu chamariz. Certo? Eu chamo o cliente aqui dentro para areia ensacada, mas eu ganho nas vendas de outras coisas. O comércio é assim mesmo, né? Não, e assim, o interessante da tua percepção em ver aqueles trabalhadores sofrendo naquela peleja mesmo de sacar areia e ter essa sacada de criar essa máquina, eu acho que só demonstra a tua vontade em primeiro ver o problema do outro, né, e solucionar. Essa foi uma das coisas que me fez começar a ensacar areia lá na minha loja, porque eu não aguentava ver os caras carregando na pá. Aquilo me trazia uma tristeza tão grande. Quando chegava um cliente e pedia 3 metros de areia, eu nunca vendi aquilo feliz pelo lucro. Eu via o número, eu só olhava aquilo e falava, isso aqui é 500 pá. Aquilo me dava um nervoso, e isso foi uma transformação na minha loja, porque eu vi o problema, né? Eu queria muito mais solucionar o problema do outro, que naquele caso era o meu funcionário, em detrimento do meu lucro. Zumana, que preço tu vendiu 1 metro de areia? Eu parei de vender areia solta. Sim. Mas uma hipótese, o metro de areia é R$200, certo? Isso, em média. Meio metro de areia tu vendia por quanto? Na época, a areia era muito barata lá em Brasília, porque tem muita ali na região. Eu vendia, sei lá, R$79, R$89. Hoje, o meio metro de areia ensacada é R$150. Espera só um pouquinho. Se era 200, tu ia vender por R$100 também, né? Meio metro, Metade? Isso. A entrega é a mesa, tudo é a mesa, é metade do valor? Bom, porque o problema da areia, o problema do material básico é que o cliente não entende o problema de meio metro de areia ser uma entrega do mesmo jeito de um metro. O que acontece? Quem tem minha máquina de ensacar areia, ele fala o seguinte, é metro fechado. Eu quero só meio metro não tem. Então comprar ensacado. Ou compra ensacado. É o que a gente faz lá na loja hoje. Assim, eu tenho uma parceria com um rapaz que me entrega metro, né? Aí não sai mais lá da loja.
ele tem um caminhão e ele Sim. entrega lá. Então, assim, aí eu já até aumentei a meta, eu dobrei a meta, fiz que nem a Dilma. Eu só vendo solto acima de 2 metros. Então, como eu tenho essa parceria com esse rapaz do caminhão, acima de 2 metros ele leva solto, sai lá do areal dele e já entrega. Sim. Menos dessa quantidade, só ensacado. Isso fez com que, assim, no início foi muito difícil para mim. Eu perdi muito cliente porque o cliente não entendia. E eu, assim, como tudo na vida, eu sou muito assim, 880. E aí aquilo me dava uma agonia tão grande que eu simplesmente dormi no amanheci. Falei, eu não vendo mais e ponto final, nem que quebre. Né? Então, foi de um dia para a noite. Eu me lembro de ter ido numa loja de embalagem. Eu comprei, sei lá, um monte de embalagem. Chamei uns meninos da rua. Falei, não, vamos sacar isso aqui tudo. Que foi aí que eu entendi como é que seria o tubo. Eu fui que nem você, eu fui criando o Frankenstein até que eu cheguei na minha quantidade lá. E aí, chegava cliente e pedia meta, não tem. Não tem. Até que eu fiz essa parceria. E hoje, vamos dizer assim, eu catequizei a região inteira. Foi muito interessante eu ter virado referência lá na minha região com a questão da areia. Eu desenvolvi a embalagem para que ela resistisse ao tempo, porque na época a minha loja não tinha. Isso é outra coisa muito importante de falar. A questão da embalagem. Tá? A embalagem tem vários tipos de embalagem. O que acontece? Se ensacar areia, certo? E deixar essa areia no sol, certo? Pegando os raios UV, ela vai ressecar essa embalagem e vai se deteriorar, certo? Outra coisa, eu vi que foram feitas algumas perguntas no teu site, se pode ser areia úmida para ensacar. Sim, pode ser areia úmida, sem problema. Só tem uma coisa, quando se ensaca uma areia úmida e deixa na sombra, certo? A água tem fitoplâncton e ela começa a ficar verde. Então, se deixar muito tempo na sombra e com umidade dentro, ela começa a esverdear a coisa. Não vai afetar em nada a utilização da areia, não vai ter problema nenhum, mas fica feio, certo? Entendi. A brita tem aquele pozinho, certo? Sim. Então, eu aconselho, para quem vai ensacar a brita, ensaque que seja vendido dentro do mês, porque aquele pozinho também resseca a embalagem, ela pode se deteriorar. A questão da areia a granel e areia ensacada, certo? No teu caso foi um corte radical. Foi. Mas é porque eu já tava de saco cheio daquilo. Eu sou meio doidona assim, olha, vocês não me seguem não. Calma. Olha só, tem muitas lojas de materiais de construção que trabalham com pá carregadeira, que vende em metro e assim por diante, certo? E vende ensacada também, certo? Então, a gente aconselha aqui, compra uma máquina, certo? Comece a ensacar para o seu próprio uso, certo? Continue vendendo a granel também, mas sempre acima de 1 metro, nunca abaixo de 1 metro cúbico, certo? Eu tenho cliente que só acima de 2 metros mesmo. Acima de 2 metros ele vende a granel, abaixo disso só ensacado. Só ensacado. Bom, nesse momento que começa a vender dentro da loja, certo? A máquina produz a mais, então coloquem os seus colegas em volta a isso aí. Porque tem muita loja que nem no teu caso, que tu não tem pá carregadeira, então poderia comprar de um fornecedor que seja próximo de você. Aliás, em Brasília, eu não sei, mas eu devo ter umas 40 máquinas ensacando areia. Eu vou descobrir, se vocês sabem que eu sou uma repórter investigativa. Se tem máquina em Brasília, eu vou lá visitar. Já me deu missão aqui, já quero ir lá saber. E tem bastante. Pode ir. Loja que tem pá carregadeira, tu pode ter certeza que tem a minha máquina ensacando lá. Eu vou descobrir se tem lá em Brasília, eu vou lá. Vocês sabem que eu sou repórter investigativa. Eu vou lá. Quanto me descobriu, né? Gente, mas é porque é uma demanda muito grande lá no canal. Eu realmente fico muito agradecida de todo mundo confiar nesse conteúdo que eu faço lá na internet. E todos esses sacos, todas essas conversas sobre ensacamento de areia fez com que eu procurasse um pouco mais sobre essa história de ensacar areia. E aí eu achei essa pessoa maravilhosa, que eu já tô amiga, já tô querendo conhecer esses trigêmeos que são famosíssimos lá em Florianópolis. Né? São. Olha só, minha mulher, nós fizemos uma ultrassonografia 3. Isso é? Bom, aí, gente, a Sabrina teve um parto, foi em março de 2021. Vocês imaginam, em plena pandemia, o auge
de todas as UTIs lotadas com Covid, e eu peguei Covid. Bem no meio da gravidez dela. No final da gravidez. E ela também. E ela também. E ela também. Bom, eu... Vai ter que ter outro podcast, gente. Vai ter que ter um podcast. Então eu vou fazer assim. Com ela, né? Não, aí a gente vai fazer outro com ela. Mas conta essa história aí. Mas aí a gente vai ter que ter outro. Quer que eu conte a história? Conta a história, que a gente aqui gosta de história. Bom, é o seguinte, daí eu até fui lá e comprei aqueles medicamentos que tinha... O kit Covid, que vocês sabem qual é? Isso. Eu fui lá, tomei, logo em seguida, quando eu fiquei sabendo, eu tomei, não me deu nenhuma, nada. Não virou jacaré? Não. Não. Nada. Não aconteceu nada comigo. Eu simplesmente senti uma dor de cabeça forte. O colega meu disse que tinha Covid, que com certeza passou para mim também. E aí, nesse momento que eu senti essa dor de cabeça, eu fui numa farmácia também. Foi no sábado de noite, domingo de manhã, eu fui na farmácia também. Certo? Sem receita, sem nada, gente, tá? É Brasil. Fui lá, comprei, tomei, fiquei numa boa. Mas não adianta, minha mulher. Aí só que também ela pegou, só que para ela a gente não podia dar o medicamento porque estava numa gravidez de alto risco. De alto risco, trigêmeos, estava na 32ª semana, estava quase, e entramos em contato através de médico, isso, que aquilo, e aí a médica lá na videoconsulta receitou o mesmo medicamento. Aí, com receita, ela podia tomar. Ela podia tomar. Tomou, tá? Mesmo assim, fizeram os outros exames lá e tudo lá, e daí disseram, não, tem que antecipar o parto. Era para dar dentro de 2 semanas, era para nascer no aniversário dela. Daí nós tivemos que antecipar umas semanas, e aí fomos lá, nós ficamos isolados no quarto, e daí a hora do parto, fomos lá, cesariana, eu não pude, uma vestimenta totalmente, nem os olhos ficavam de fora. Tipo aquelas, tipo um astronauta. E aí o pessoal fazendo o parto, eu não podia chegar próximo nem da minha mulher, nem nada, nada, e eu nem filmar direito, consegui filmar, e aí eu só vi os bebês passando. A caravana de menino. Gente, que legal. Eu vou conhecer esses meninos. Como é que é o nome deles? Vitor, Valentim e Vitória. Tudo que fizeram essa revoada na tua vida. Fizeram. É assim mesmo. Walter, eu tô tão feliz de ter te conhecido. Eu vou conhecer esses meninos lá. A sua história é muito incrível, de superação, de ver o problema, né? De trazer essa solução aí para o nosso segmento do material de construção. Estou muito, muito feliz mesmo de ter contado essa história aqui. Olha só, teu canal está com 10 mil seguidores, é isso? Sim. Eu quero que tenha mais seguidores, tá? Nós temos um canal lá também, é os Trigêmeos de Florianópolis, nós estamos com 42 mil seguidores, tá? Tem seguidores no mundo inteiro, tem até no Uzbequistão, que eu nem sabia que era país, certo? E aí você conta a rotina deles lá. Isso. Que rotina, gente, que você tem com 3 crianças? Não tem roteiro, né? Não, segue nós lá, é Trigêmeos de Florianópolis. Digita lá que vai achar nós no YouTube, lá, nos segue lá também. E vou pedir para os meus seguidores te seguir também. Eu quero esses seguidores animados aí, gente. Criança é bênção. Criança é bênção. Eu sei porque eu sou mãe de um rapaz e é a felicidade da minha vida. É o motivo para eu acordar todos os dias e criar conteúdo, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer com que ele seja um pouco melhor do que eu, passar ética, moral, valores para esse serzinho que saiu de mim. Então, é para ele que eu vivo, eu tenho certeza que Walter também vive para essas revoadas de menino que tem lá. Então, são todos meninos? Eu tenho 5 filhos, todos homens, e é o Vicente, o William, que está em Portugal, 24 anos, do primeiro casamento, o Vicente com 12 anos, e daí o Vitório, o Valentim e Vitor. São 5 filhos homens. Meu Deus! Olha só,
Tá muito bom o papo aqui, tá sensacional. Eu gostaria de que, de repente, você fosse lá na nossa empresa, conhecer a nossa empresa. Adorei esse convite. Eu vou. Eu vou mostrar aliás, essa linha de produção. eu vi no teu canal lá que você fala sobre um desenrolador de fio lá, como é que é o negócio de fio? É a máquina de enrolar fio. Gente, esse é outro negócio, esse é outro papo brabo. É o povo me pedindo o contato dessa máquina direto. É na mesma cidade que eu tenho minha fábrica. Sério? Sim, mas olha, é da Dominique. E você conhece? Sim, eu compro deles lá. Pois nós vamos... então agora... Outro vídeo. Outro vídeo agora. Eu vou lá. Você me leva lá? Tem bastante conteúdo aí. Eba! Gente, olha, que legal. Que legal, Walter. Então, eu já tenho... vou tomar esse café com essas crianças. Nós vamos em Florianópolis conhecer essa máquina. E aí agora o próximo vídeo é sobre essa máquina de enrolar fio. Você fala que a gente cria conteúdo para as pessoas e tudo. Eu falo sempre uma coisa: o rendimento das pessoas é aquilo que ele contribui com a sociedade. Sim, sim. Tá? O médico contribui com a sociedade, curando pessoas, fazendo cirurgias, e obviamente que ele tem que ter um bom retorno financeiro. Enfim, cada um tem sua profissão, cada um tem sua, digamos assim, a contribuição com a sociedade, certo? Eu inventei uma máquina, e essa máquina é útil não só para os brasileiros, para o mundo inteiro, e eu fico muito contente com isso, e é a contribuição que eu posso dar para a humanidade. E, aliás, o que eu falo para as pessoas, que muito mais do que cliente, eu tenho amigo, e falo para todos os meus amigos, vamos crescer juntos, gente. Essa máquina vai ajudar vocês a crescer, vai ajudar a comunidade de vocês, vai nos ajudar, enfim, todos vão ser ajudados. Vão ajudar os funcionários, que não vão ter tanta mão de obra também, né? Porque a gente tem que realmente cuidar dos nossos colaboradores. Eles hoje são assim, a pedra que segura a loja. Hoje é um problema grave do segmento de material de construção, a mão de obra, né? O recurso humano hoje no material de construção, ele está escasso, e cada coisa que agrega na loja para que esse funcionário goste de trabalhar e brincar na máquina, né? Eu acho que tem que ser levado em consideração, sim. Então, parabéns pela sua contribuição com a sociedade. Obrigado mais uma vez por ter contado essa história aqui no nosso canal, e essa história está só começando. Tem muitas coisas ainda vão acontecer. Tem muita coisa vai acontecer. Obrigado, galera. Você já sabe, né? Curtir, compartilhar, comentar, e a descrição de toda essa história aqui vai estar aqui no vídeo. Obrigado. Um abraço, até mais, pessoal.